foi dado, hein? É, eu fiquei meio assim sem palavras, tá? Confesso. Só aqui para gente começar um culto com um louvor desse, com a música dessa, com tamanha poesia dessa. Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Só aqui na garagem. Boa noite, meu povo. Que Deus esteja nos abençoando nessa noite. Ele já abençoou, hein? Que essa de agora foi para pegar a gente no meio. Tinha até a gente sambando, que eu vi. Eu vi nas câmeras que tinha gente sambando. Eu só não fui porque o joelho não aguenta mais, gente. Mas isso é um detalhe. E eu vou falar de novo, só aqui para a gente ver isso, na Igreja da Garagem, a primeira igreja online do Brasil. Ó, Igreja da Garagem. Né? Somos um povo alegre, um povo que luta, um povo que chora, um povo que briga, um povo que acerta, um povo que erra, mas um povo que se ama muito. Eu estou com a música aqui na tela, pastor. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir para se encontrar. Por isso, vim propor um mutirão de amor, para que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo bem que eu sempre quis, é o que convém para a gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado, para quê? Para poder ser amado. Boa noite, garagistas e garageiros. Semaninha complicada, semaninha. Aqui em São Paulo está chuva, já fez muito calor, está chovendo hoje. Já teve até morto indo fazer empréstimo em banco. Essa semana foi de tudo. Essa semana aconteceu de tudo. Até defunto vai em banco. Então, assim, depois de uma semana como essa, a gente só tem que falar assim: ai, Senhor, eu cheguei até aqui. O Senhor me manteve até aqui. Quase que eu começo esse culto com um morto muito louco. Não, esse morto está causando, meu. Nunca sabia que um defunto causava tanto. E pensando no morto e pensando assim nas todas as coisas que nós temos passado, né? Eu não podia esquecer que hoje já é quinta-feira, pré-sexta, né? Já passamos do meio da semana, difícil, mas até aqui o Senhor nos ajudou, né? Lá no Salmo 126, o povo estava tão feliz por eles terem recebido as bênçãos do Eterno, que até o povo em volta falava assim: nossa, grandes coisas o Senhor fez por esse povo. Aí eles diziam: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Alegres por quê? Porque nós não temos problemas? Não, nós temos problemas. Mas alegres porque o Senhor tem cuidado de nós, Jesus tem sido assim o nosso socorro, Jesus tem sido o nosso sustento, Jesus tem sido o elo que nos une, apesar que às vezes dá uma enferrujadinha, mas ele tem mantido a gente ali. E é muito bom caminhar com esse Jesus. E o que eu quero para começar, eu quero que 3 pessoas, rapidamente, muito rapidamente, mas tem que ser 3 pessoas, senão eu não vou passar para o pastor Belofa. Eu quero que 3 pessoas falem uma coisa boa que aconteceu durante essa semana. Coisas ruins nós vimos um monte. Eu quero que 3 pessoas nos digam uma coisa boa que aconteceu durante a semana. Um de cada vez. Bora, Liamara. Ai, eu tenho tanta coisa boa, pastora, para falar, mas tanta, que olha, eu participei da primeira reunião essa semana, estou participando da segunda, acabei de chegar da academia, e eu tenho bênçãos assim para contar diariamente. Quando eu falo em testemunho,
eu falo assim, gente, é um viver diário com o Senhor. E ele simplesmente, ele me abarrota, assim, sabe? De coisas boas. Então, só de eu estar aqui com vocês, para mim é um privilégio muito grande. Eu agradeço muito a Deus por isso. Pronto, Amém. rapidinho. Obrigada. Isso. Muito obrigada. Próxima. Amanda, Uhul! fala, Amanda. Você escreveu, Ah, fala. o que me veio na cabeça é o de hoje mesmo, que o meu cachorro todo alegrezinho, porque eu comprei aqueles ossinhos sintéticos para ele morder um pouquinho. Ele estava todo ansioso hoje de manhã. Aí o Ricardo chegou com o ossinho, aí a gente deu para ele ver ele todo feliz. E isso me deixou feliz. Foi uma coisa boa, não foi? Então, Foi ótimo. E ver mais ele uma. saudável também. Kel. Kel? Ô, Lohane. desculpa, eu baixei Ah, a mão ao invés de ah, abrir o negócio. ah. Eu consegui fazer hoje uma peça extremamente complicada, complexa. Achei que não ia dar conta e dei, tô felizona e é isso aí. Ótimo. Bom, tem a quarta. Qual é o nome? Desculpa. Eu não abro aqui. Lohane. Pode falar, Lohane. Gente, morta com farofa, acabei de chegar do serviço, mas queria compartilhar que eu tava numa ansiedade gigantesca, porque, enfim, tava passa, não passa na perícia, mas consegui passar. Sou a nova professora da rede de São Paulo. Isso eu queria compartilhar com vocês, porque foi muito foda pra conseguir. Então, uma conquista, queria compartilhar com vocês. Feliz por isso. Feliz demais por isso. Eu também tenho. Eu dividi com algumas pessoas mais próximas que nós estávamos passando por um sufoco aqui em casa. Minha filha com problemas de saúde, ela ficou internada, né? E ela já teve alta da internação. Ela está indo à clínica durante a semana, mas durante o dia. E ela está muito bem. Ela não está assim mais ou menos bem. Ela está muito bem. Aí eu estava falando assim, é um milagre, né? Um milagre que Deus operou através de médicos, através de uma equipe médica, através de todo o sufoco que nós passamos, o alento do coração da gente, mas assim, quando eu digo assim, muito bem, eu encho a boca mesmo para dizer, a Paola está muito bem, ela é uma outra menina, né? Aquele negócio que a gente fala de aborrecência, nem sempre é assim, não. Ela estava passando por uma fase mesmo muito difícil, e agora ela está agindo e se comportando como uma adolescente, e eu estou muito grata a Jesus por isso. E por isso eu vou chamar a música, o Robert, né? A música do Robert. É isso, Kel? É sim, tô abrindo. Tá bom. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso está
Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, grande Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confesso que hoje não está fácil, mas está muito bom. Kel, coloca pra gente, por favor, compartilha pra gente, por favor, o Pix da garagem. Pra já, peraí. Por gentileza. Então, a Kel vai projetar pra gente o... Projetar não, né, gente? Por favor. Né? Apresentar pra gente o Pix da Não garagem. entrega a idade, gata, não Então, não, é entrega. porque projetar eu pesquisei lá atrás, não tem nada a ver com reto projetor não, tá? Por favor. Tá aqui o Pix da garagem, o CNPJ. Para quem tiver e quiser e puder fazer as suas contribuições, elas serão muito bem-vindas, qualquer valor, qualquer quantia. Elas serão muito bem utilizadas em prol daqueles que necessitam. Né? Estaremos com cada centavo arrecadado, nós fazemos aquilo que nós ouvimos no começo do culto, um mutirão de amor. Né? Nós juntamos cada moedinha, cada centavinho, nós fazemos isso, esse mutirão de amor. E quanto mais nós tivermos, mais pessoas poderemos abençoar. Né? Mas não estamos abençoando o pastor Berloff ainda com uma viagem para Paris, nem para lugar nenhum, e nem comprando Rolex para ele, vocês podem ter absoluta certeza. Mas nós podemos, assim, abençoar muitas pessoas
que nos procuram, várias demandas surgem a cada instante. Então, que vocês puderem e quiserem, sintam-se à vontade, o Pix está aí, e façam-no de todo o coração, tá? E os demais avisos vocês recebem nos grupos dos quais vocês já estão inseridos. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que vieram pela internet, vocês podem acessar lá no garagem.mundo, nossa página. Conheça a garagem, no link Conheça a Garagem, você pode ter acesso à nossa igreja, conhecer a nossa igreja, e assim ser um de nós, e você vai ser muito bem-vindo. Dada o meu recado, eu vou passar a palavra para o pastor Berloffa, nosso pastor. Que você Boa fale aos noite. nossos corações o que a gente está precisando ouvir, por favor. Eu também estou precisando ouvir. Então, boa noite, Roberta, minha irmã. Boa noite, igreja. Espero que todos estejam bem, dentro do possível, em paz, dentro do possível. A Natália falou que não entende muito de música gospel, né? Mas que achou gostoso ouvir o Robert. Para você que não entende, minha irmã, ele fez um popurrí assim de três grandes clássicos, como se ele tivesse pego Gil, Caetano e Belchior e feito uma coisa só ali, tá? Ele mexeu com o coração daqueles que cresceram na igreja. Foi muito bom, foi muito bom. Obrigado, Robert. Não sei nem se você está aí, mas obrigado. Gente, seguinte, queria conversar com vocês hoje sobre a parábola das 10 virgens. Lembra dessa história? Lembra desse negócio? Parábola esquisita, 10 virgens, 5 boas, 5 ruins, azeite e noivo, porta que fecha. Um negócio esquisito, né? Um negócio estranho. Vamos conversar sobre ela hoje e tentar entender o que essa parábola conversa com a gente. Então, eu vou propor a primeira leitura, né? Mateus capítulo 25. Mateus 25, Jesus conta essa parábola. Para você entender o contexto, se você lê o capítulo 23 de Mateus, é aquele capítulo que Jesus xinga muito os fariseus. Ai de vocês, fariseus, e descasca toda a estrutura religiosa. No capítulo 24 é o tal do discurso escatológico de Jesus, né? Que ele fala sobre todo o sofrimento que aconteceria e aconteceu, né, para aquela geração ali que sofreu muito nas mãos do Império Romano, uns 30 anos depois de Jesus. Então, ele critica toda a estrutura, ele fala sobre o sofrimento que aconteceria, onde grávidas teriam seus filhos arrancados do ventre. Lembra disso? 2 estarão no campo, um vai ser arrancado, o outro não. Foi o que aconteceu ali em 70, com o Império Romano, enfim. E depois ele conta a parábola na sequência. Então, essa parábola me parece que a priori, ela já vai falar um pouco para a gente sobre, talvez, persistência ou como lidar em tempos difíceis. Volto a repetir, Jesus critica toda a estrutura em que eles estavam inseridos, estrutura religiosa, e quando a gente fala da estrutura religiosa, numa teocracia, estamos falando de tudo, né? Da política, da organização social. Então, Jesus faz uma crítica aos principais líderes ali, a tudo isso, fala de todo o sofrimento que aconteceria, e aí sim ele entra na parábola. E não é só essa parábola, né? Depois ele é uma sequência de parábolas que trata mais ou menos o mesmo assunto. Mas essa que nos importa hoje está no capítulo 25 de Mateus, e lemos a partir do versículo 1.
Eu tinha pensado em fazer uma mensagem motivacional, eu ia começar mais ou menos assim. Se até defunto está indo fazer empréstimo, você está aí querendo parar, mas eu achei que seria demais. Então, vamos falar sobre as 10 virgens, que é melhor, né? A Roberta já deu, já tocou no assunto. Gente, que loucura. Vamos falar aqui agora. Se tivessem te contado isso, na verdade, quem me contou foi a Karina, e a priori eu tirei um pouco assim, falei, Karina, você tem que verificar as fontes da informação, né, por favor. E não, era real, cara, era real. Enfim, Mateus 25. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, na minha versão. Estou lendo a NVI. Nesse momento, a NVI. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo... Nossa, aqui, agora tem uma palavra aqui nessa tradução que eu nunca tinha ouvido. Olha só. Tosquenejaram. Alguém conhecia essa palavra? Tosquenejaram. Adormeceram, né? Pescaram. E tardando o esposo, adormeceram todas. Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito. Aí veio o esposo, hein? Saiam ao encontro. Eu estou falando que eu estou lendo a NVI, mas não é possível. Deixa eu... não é mesmo. Não é possível que teria essa... Deixa eu botar aqui na NVI. Aqui. Bem melhor. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas, agora sim na NVI, as insensatas disseram às prudentes, dê um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Então, vá comprar o óleo de vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que saiu de viagem, bababá, e aí continua as parábolas, né? Bom, a priori, essa parábola te foi contada para fazer um terror, né? Um terrorismo com você. Dizendo que se você não se cuidasse, que se você não tomasse muito cuidado, se você não vigiasse, a qualquer momento o noivo poderia aparecer, e se você não tivesse com azeite na botija, né? Ou seja, na unção, ou seja, sem pecados, você... Inferninho. Ué, fazer o quê, né? É isso que a parábola está dizendo, não é? Jesus é o noivo, a gente é a noiva, aquela coisa toda e bababá. Obviamente, se você está aqui, você já imagina que não é isso, não é possível que seja isso, né? Nós bebemos de outra fonte teológica aqui, que não entende um Deus perverso, que está na ideia de salvar uma parcela da humanidade e torturar a outra, né? Você conhece como nós pensamos. Então, se não é assim, o que é essa parábola? Acho que a primeira coisa que podemos pensar é que, quando nós estamos falando do noivo, nesta parábola, e das virgens, nós não estamos falando das noivas. E isso já é um primeiro erro grotesco da interpretação primária.
né? Porque é como se Jesus fosse o noivo e a igreja é a noiva, né? Na teologia, todo mundo conhece isso. Só que nesta parábola, a noiva não aparece. Nesta parábola não tem noiva. Nesta parábola tem as 10 moças, que também não são virgens. De fato, elas eram virgens, mas essa não era a questão em si. Elas eram solteiras, né? Moças solteiras que acompanhariam a noiva, as madrinhas, né? Então, quando a gente está falando da parábola das 10 virgens, não é o noivo e 10 noivas. É o noivo e as madrinhas. É o noivo e as madrinhas. Então, assim, de dentro da própria teologia, né, é comum, já seria um erro, né? Porque se a igreja é a noiva, nesse caso, a noiva não aparece. Quem aparece são as madrinhas, até porque não havia casamento coletivo dessa forma aí, né? Tudo bem que naquela época, sim, um homem poderia casar com 10, com 20, né? Salomão teve 1000. Desde que você tivesse condição de bancar, não só financeiramente, mas todas as responsabilidades que se entendiam, né? Se você pudesse bancar da primeira, da segunda, da terceira, você podia ir. Mas não era assim que funcionavam as coisas, não tinha casamento coletivo, as coisas iam acontecendo, casava-se com uma, casava-se com outra, isso não era muito comum, porque você tinha que ter muito dinheiro. Então, aqui nós não estamos falando de Jesus e a noiva, nós estamos falando do noivo e das madrinhas. Inclusive, é prática do casamento, isso é exatamente assim que o casamento acontecia. Acontecia uma festa muito grande, né? Onde normalmente a festa durava muitos dias. Então, se a família tinha dinheiro, era num ambiente onde as pessoas já ficavam também para pousar, né? Nós vemos algo talvez parecido hoje ainda, nos filmes aí norte-americanos, né? Quando a família é a família rica e muitas vezes de tradição judia, né? E aí você vai entender essa conexão. Eles alugam um hotel e vão para longe, aí a família já fica lá 5 dias. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É um lugar que acontecia festa e ali ficava dias comendo, a família toda. Num começo ali da festa, havia a chegada do noivo, que ao contrário da nossa tradição, em que a noiva é a mais importante, com o vestido branco e tal, naquela tradição era o noivo. O noivo chegava, e quando ele estava chegando, um pouco antes, vinha um corneteiro na frente, falando, o noivo está chegando, lá vem o noivo, vem o noivo. E aí as donzelas, as madrinhas, as escolhidas aí, as amigas da noiva, elas iam até o encontro do noivo com o quê? Com a luz, porque isso acontecia durante a noite. Então, elas tinham que ter a luz para levar o noivo até onde? A noiva. Então, as madrinhas eram que conduziam o noivo até a noiva que estava esperando em algum lugar. Então, olha que interessante essa parte, quando o noivo diz, por exemplo, olha, eu não as conheço, de fato, ele não conhecia. Provavelmente ele não conhecia mesmo. Não era 10 noivas dele, eram madrinhas escolhidas da noiva. E se elas não estavam ali na hora que ele chegou, com a luz, ele não sabia que tinha mais 5. Para ele era só aquelas 5 que estavam ali. Isso é só para você entender um pouco do contexto, da dinâmica. Isso vai te ajudar na compreensão. Tá bom? Continuando, você entendeu, então, que Jesus fala de toda a dificuldade que aconteceria, ali no capítulo 24. Ele denuncia tudo aquilo, né? E aí, quando ele chega para falar da parábola, que é a que nós acabamos de ler, a primeira coisa que ele fala é que o noivo vai demorar. E a parábola apresenta um noivo que demora. E não só essa parábola, mas todas as outras que apresenta essa figura do reino de Deus, ou do próprio Jesus, nesse caso, do noivo, mas lembrando que o noivo representa o quê? O reino de Deus. Jesus contou uma parábola dizendo, pois o reino de Deus é como um noivo
E eu sei que agora você talvez fique até chateado comigo. Porque o noivo é Jesus, tá maluco? O noivo é Jesus, o noivo é Jesus. Não brinca com isso, João Paulo. Não. O noivo é Jesus, não tem problema. Pode ficar noivo de Jesus, não tem problema. Eu também me considero noivo de Jesus, tá ótimo. Na parábola não é isso. Na parábola, o noivo é a figura representando o reino de Deus. Pois o reino de Deus é como um noivo que vai chegar, mas demora. A parábola de Jesus já nos dá uma dica. Aquilo que nós buscamos, que nós almejamos, que nós lutamos, que nós dedicamos a nossa vida, que nós sangramos muitas vezes, que muitos dão a vida, literalmente, às nossas causas, vai chegar, mas vai demorar. É fato, vai demorar. Então, a primeira parte, eu acho que o primeiro toque que essa parábola nos apresenta vai demorar. Por tudo que a gente busca, tudo que a gente luta, tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, seja questões pessoais, ou principalmente questões coletivas, demora demais. Vai demorar. Vai demorar. E na parábola, ao tardar esse noivo, todas as donzelas dormiram. E isso é interessante, né? Porque seria desumano, né? Pedir que as meninas ficassem a madrugada toda acordadas esperando o noivo. Não seria certo, né? Inclusive foi o noivo que demorou, elas estavam ali. Inclusive as que depois vão ser chamadas de loucas, insensatas, meu Deus do céu, elas fizeram tudo certinho. Que isso? Elas estavam no local certo, com a quantidade de azeite certinho que precisava. Quem demorou foi o noivo. Quem demorou foi o noivo. Caramba, elas não são loucas, pô. Elas não são loucas. Elas só não tinham estoque de azeite. Elas só não tinham estoque de azeite. Apenas isso. E é interessante que na parábola, a noiva, eu já... Isso aí é vício, tá? Na parábola, as virgens, as moças que dormiram, elas não foram criticadas. Perceba, em nenhum momento a crítica é sobre as que dormiram, porque todas dormiram. As que foram consideradas loucas e as que foram consideradas prudentes. Dormir não é o problema. Dormir não é o problema. Quando nós estamos esperando algo que não chega, ficar alerta o tempo todo é cansativo. Ficar em posição de guarda 24 horas, deve doer o braço, dói o ombro, você fica tenso. É complicado. E se nós sabemos que vai demorar, se nós temos essa ciência de que aquilo que a gente luta, aquilo que a gente busca, temos a esperança que um dia chega, mas vai demorar, não dá para a gente ficar com a guarda alta 24 horas, tenso, não é natural para nós, né? Não é sustentável isso. Você não aguenta. Tem que dormir não é o problema, descansar não é o problema, distrair não é o problema, tirar o foco não é o problema. Relaxar um pouco e falar, dane-se, mãe tá aí, dane-se isso, aperte o botão do dane-se. Um pouco isso não é o problema. Não é o problema. O noivo não reclamou sobre dormir, sobre se sentir cansado, cansada, sobre decidir esperar enquanto descansa, né? Porque se eu vou esperar, eu posso esperar descansando, né? Não é isso? Eu preciso esperar, eu vou esperar mesmo? Vai demorar, certeza? Certeza. Então eu vou sentar. Peraí. Se tem uma coisa que eu acho uma das coisas mais estúpidas da história da humanidade, são aqueles guardas lá da corte inglesa que ficam lá como... que coisa
estúpida, né? Que coisa terrível, enfim. Vamos esperar? Então senta, gente, pelo amor de Deus, né? Vai ficando angustiado de pé, senta, tira o chinelo um pouco, dá uma relaxada, porque vai demorar. Então o problema não foi descansar. A crítica apresentada na história não é sobre o descanso, e talvez sobre manter a chama acesa, mesmo enquanto descansa. Não é isso? Todas tinham óleo para um tempo, mas não para o descanso. Mas o descanso não era o problema, se tivesse óleo para isso. Elas poderiam descansar, mas se tivesse óleo estocado, para quando precisasse, o noivo chegou. Então, parece que a crítica aqui é sobre a coisa mais primitiva da existência humana, se você parar para pensar, né? Estocar combustível para fogo e luz. Isso é primitivo da nossa espécie. Mesmo enquanto você dorme, a Karine e eu temos um vício, nós assistimos, no momento, estamos assistindo Se Sobreviver, Case. Alguém está com a gente aqui ou só eu e a Karina que estamos nesse nível? Bota no chat aí, por favor. Se Sobreviver, Case, porque já assistimos todos os Largados e Pelados, né? Então, é muito interessante. É muito legal, eu gostei bastante. Ilhado com a Sogra é outra história, mas enfim. E eles precisam manter o fogo aceso enquanto eles dormem, né? Não dá para dormir 12 horas, porque não há uma grande lenha pegando fogo, é um foguinho. Então, mesmo enquanto dorme, de hora em hora tem que acordar, jogar um negocinho, porque senão, quando acordar, não tem mais fogo. E aí tem que fazer fogo do zero de novo. É muito complicado, não é isso? Então, me parece que a crítica aqui da parábola não é sobre dormir, não é sobre descansar, até porque seria completamente desumano pedir que a pessoa fique alerta o tempo todo, rígido, sem pensar em mais nada, né? Sem poder descansar. E o descanso aqui não é apenas sobre o descanso do corpo, e sim sobre o descanso da mente. E o descanso da mente pode ser fazendo 1 milhão de coisas, né? É você tirar um pouco o foco daquilo a qual você luta, a qual você espera, e vai fazer outra coisa, vai abrir um pouco, vai arejar a sua cabeça. Então, o noivo não reclamou sobre dormir, e sim sobre manter alguma forma de manter essa chama acesa, mesmo enquanto dorme, sabe? O noivo tarda, o que a gente aguarda tarda, o reino de Deus tarda, aquilo que nós lutamos, justiça, paz, equidade, tarda pra caramba. E ele disse que tardaria, né? Não só essa parábola, como outras, apresentam essa demora do noivo, do reino, da causa para a qual nós lutamos. E nessa demora, até as mais amorosas donzelas dormem, descansam. Isso não tem problema algum. Não é fácil, né, gente, aguardar algo que nunca chega, né? É meio cansativo, às vezes, lutar por algo, e aí quando você sai um pouco da sua bolha, assim, tá tudo igual antes, tá tudo igualzinho antes da sua luta. Você se cansou, você se feriu, você batalhou pra caramba, e às vezes você olha e fala, nossa, nada aconteceu. É cansativo, né? Por mais que você faz algo, você só vê o oposto. É desesperador, né? Lutar por paz e só ver guerra. Enfim, é cansativo, é exaustivo, é broxante, dá vontade de deitar e dormir e pronto, né? Agora, eu acho que o grande problema de você deitar, descansar, relaxar e dormir sem ter o estoque, e esse é o grande problema, e apenas esse, é que me parece que você está dizendo assim, não vou levantar mais. Ué, se você sabe que você está com óleo, pensa na situação das donzelas,
Se você sabe que você só está com um óleo ali que vai durar poucos minutos ou uma hora, e você está indo deitar, é como se você estivesse abrindo mão do jogo. Você tá desistindo, você está falando, não, eu vou deitar e só vou acordar quando o sol raiar. Me acorda só quando a gente chegar lá. Eu parei, eu desisto, eu não quero mais. É cansativo, a gente adormece, e essa adormecida, né, vem de forma anestésica, às vezes, para nós, né, a fim de diminuir essa angústia da espera. Mas deitar e descansar sem manter a chama acesa, ou a expectativa dessa chama acesa, é basicamente a desistência. E eu acho que essa é a crítica dessa parábola de Jesus. Decidir dormir sem o estoque da chama é assumir que você não irá levantar mais. E agora eu estou lendo algo que eu tinha escrito aqui, ó. É desistir, é acreditar que o noivo não volta mais, mesmo ele dizendo que voltaria. É se entregar nas densas trevas sem perspectiva de acender a chama novamente. É bem possível descansar e estar com combustível prontinho para quando precisar, enquanto de forma imprudente você pode estar acordada, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, tipo um zumbi, pois deixou o fogo apagar e o coração morrer. Então perceba que a pessoa poderia ficar acordada e também ser imprudente, na minha opinião. Elas poderiam ter ficado acordada, angustiada, andando de um lado para o outro, e mesmo assim não teria o óleo para manter a chama acesa. Então a questão não é descansar, não é baixar a guarda, não é relaxar, não é sair um pouco disso, mas é não desistir e é buscar aquilo que na minha opinião, não, que de fato é uma das coisas mais primitivas da nossa existência, que é buscar uma forma de estocar óleo para fogo e para luz. Afinal, nós somos luz. E para sermos luz, temos que manter a chama acesa. Mesmo que demore, mesmo que o noivo não venha, mesmo que ele não chega, mesmo que o cansaço bata, uma hora ele vai chegar, e quando ele chegar, eu realmente quero estar com a minha chama acesa. Eu não quero ser um desses que fala, me chama só quando a gente chegar lá, me acorda só quando a gente chegar lá, eu só quero levantar quando o sol tiver raiado. Não dá, às vezes não dá. Alguém tem que fazer o sol raiar. Que o Espírito Santo, nessa noite, produza no nosso coração óleo para nos mantermos acesos, mesmo quando o noivo demora e a madrugada é densa. Amém? Amém? Amém. Era isso que eu tinha para falar para vocês, igreja. Eu queria orar. Orar. Clamamos pela sua presença agora, Deus, no nosso coração, nossa alma. Clamamos agora por algo que nos faça ter motivos para manter a chama acesa. Clamamos, às vezes, até por algo divino, algo que acenda a nossa chama, mesmo que de forma mística e sobrenatural, um sinal. Fala com a gente, Deus, fala com a gente, nos se mostre, mas faça algo que desperte em nós a chama acesa. Que às vezes a vontade de desistir vem, a vontade de adormecer vem,
mas é nesse momento que nós sentimos e ouvimos o noivo chamar. Em nome de Jesus, amém. Amém, garagem. Roberta, obrigado, viu? Sigamos. Eu é quem agradeço. Acho que eu e o povo aqui, né? Então, povo, eu vou ser bem boazinha com vocês e vou deixar que vocês falem. Cada um de vocês falem apenas aquele conselho de todas as noites, de todo culto, sejamos sucintos, né? Para que outros possam ter oportunidade de falar, né? Mas assim, um a um, vamos abrir na fila para que vocês possam falar com a gente o que você quiser que Jesus tenha